O programa a seguir não é recomendado a menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, você está assistindo ao Jacaretanga e hoje vamos mostrar por que nossa cultura é um lixo. Então já se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Mas para que vocês entendam, é preciso começar do começo, não é? E nossa história tem início no século XIX, quando um cara chamado Karl Marx criou a teoria do comunismo, um sistema econômico onde a propriedade privada e o acúmulo de capital não existem e o povo trabalha para si mesmo através do Estado. Marx se juntou com um outro cara chamado Friedrich Engels, alertando os proletariados, os peão da Alemanha, de que eles deveriam se rebelar contra o capitalismo. E os convenceram disso, dizendo que tudo que a classe operária produz deve permanecer com a classe operária, dane-se os patrões. Eles saíram espalhando esse monte de baboseira pela Europa inteira e um jovem chamado Vladimir Lenin aproveitou a desordem provocada pelo início da Primeira Guerra Mundial e decidiu aplicar essa tal revolução do proletariado através de uma revolta armada, surgindo aí a União Soviética. Depois de 5 anos, Lenin foi ver se no céu tem pão. E morreu. E Joseph Stalin, o cara do bigode grosso, deu um golpe no sucessor de Lenin e assumiu o comando da União Soviética, saindo do poder só depois de 20 anos. Todo mundo viu o fracasso do primeiro experimento marxista no mundo, no qual matou 20 milhões de pessoas, e então criaram na Grã-Bretanha a Sociedade Fabiana, conhecido também como Socialismo Fabiano, que pretendia aplicar o comunismo de uma forma progressiva e não metendo louco como Stalin fez. A ideia era apresentar o Estado como provedor do bem-estar social e taxar o povo com impostos de pouquinho a pouquinho para que eles não percebessem o cerceamento de suas liberdades individuais, mas é claro, tendo como foco ainda a defesa do proletariado. Enquanto isso, criavam na Alemanha a social-democracia, não é, Dória? Sou um social-democrata do seu país, é assim que eu me apresento. Muito parecida com o socialismo fabiano, esse sistema também pretendia libertar os trabalhadores dos malvados capitalistas burgueses e dizia lutar também por aqueles que sofriam preconceito pela sua cultura ou situação econômica. Já na Itália, o jornalista e líder do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, escreveu, enquanto estava na cadeia, o seu livro Cadernos do Cárcere, e chegou à conclusão de que a União Soviética fracassou porque uma ditadura comunista jamais resistiria sem uma hegemonia cultural. Então, Gramsci propôs o controle do sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação. Que nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. E diante disso tudo, um outro alemão chamado Felix Uell chegou à seguinte conclusão: com as bases da sociedade destruídas, o Estado cada vez mais vai ser visto como necessário para corrigir esses problemas. E foi assim que nasceu a Escola de Frankfurt, que, ao contrário das escolas tradicionais, passou a deturpar os valores morais e cívicos que sempre foram estabelecidos pela igreja e pela família. Esse movimento deu origem também à tal teoria crítica, que se baseia em criticar basicamente tudo até a exaustão, tornando assim mais fácil de derrubar as bases da sociedade. E você aí levando seu filho para a escola achando que o pensamento crítico que ele está aprendendo na aula de filosofia tem outro propósito.
Enfim, esses estudos serviram para criarem na França o desconstrucionismo, que tem como fundamento distorcer a ideia de algo para que aquilo ganhe um novo sentido. E foi esse desconstrucionismo que deu origem ao politicamente correto, afinal ele relativiza a moralidade de acordo com as suas necessidades políticas. Um membro da Escola de Frankfurt e também do Partido Social Democrata Alemão, Herbert Marcuse, é difícil falar o nome desse pessoal, né? O vídeo inteiro só com nome difícil, impressionante. Herbert Marcuse admitiu que o capitalismo foi um sucesso e tornou a vida dos proletariados boas demais para usarem eles como ferramenta de revolução. E foi aí que a esquerda passou a adotar a primeira minoria, os criminosos, que até hoje são as vítimas da sociedade. Ele determinou também que a masculinidade e a feminilidade não eram diferenças sexuais essenciais da natureza humana, e sim construções sociais, e defendeu que a libertinagem sexual seria uma reação aos malditos conservadores. Foi aí que nos Estados Unidos nasceu a New Left, uma esquerda humanitária que focava em pautas progressistas bonitinhas, como a defesa das minorias, o ambientalismo, o feminismo, mas sempre com o mesmo objetivo final, a revolução. Nos anos 80, a New Left serviu como base para outro pensador comunista, o Saul Alinsky, que tinha como base 3 premissas. A primeira delas, a desinformação. Porque, segundo ele, não se pode contar seu objetivo final ao povo, porque ele pode se assustar e não apoiar a causa. A segunda é o niilismo político, onde tudo vale para que a revolução aconteça, sem valores, sem regras, como se a corrupção fosse necessária para chegar ao poder. E o terceiro pilar é a difamação do oponente pela extinção de sua vida pública, igualzinho ao que fazem com o Bolsonaro aqui no Brasil. Foram justamente os pensamentos desse Saul Alinsky que serviram de base para o Lula chegar ao poder junto com seus amiguinhos do PSDB, MDB, PCdoB e o escambau. Saul Alinsky achava que o coletivismo era a chave para a desconstrução do capitalismo que Marx tanto pregava. Para ele, o esquema era dividir a sociedade em classes e fazer o povo brigar entre si para conseguir o apoio das minorias que, na verdade, são a maioria. A defesa de pautas progressistas resultou também na criação de uma infinidade de ONGs que sempre receberam bilhões do dinheiro público de vários países para ajudar apenas na composição do quebra-cabeça chamado marxismo cultural. Por isso, nossa cultura é um lixo. Por isso estamos perdendo crianças para o tráfico. E é por isso que nossa cultura é um lixo. É por isso também que estamos perdendo crianças para o tráfico. Por isso estamos nas piores posições de ranking de educação. Por isso estamos indo cada vez mais para o fundo do poço. O marxismo está enraizado na nossa cultura. E não pensem que o Bolsonaro vai conseguir reverter isso sozinho, porque não vai. Não vai. Bolsonaro é só o começo. E estaremos livres de toda essa podridão só daqui a muitos e muitos anos. Saibam que se depois do governo Bolsonaro elegerem outro socialista, todo o trabalho que estamos fazendo vai ser em vão. Porque o Brasil não aguenta mais um governo socialista. Enfim, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira. Não se esqueça de se inscrever no canal do Jacareditanga no YouTube, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem, senhoras e senhores, está começando agora mais um programa Autenticidade. Eu, Felipe Ferreira, convido hoje um rapaz completamente sabido dos saberes. Ele que é do Direita São Paulo, o John. Tudo bom, cara? Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Muito boa tarde, Ferreira. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sua câmera é aquela ali, tá? Muito obrigado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo hoje. Muito bem, pessoal. Hoje o programa é especialíssimo, porque vocês podem perceber, né, até pelos salgadinhos que estão aqui, os bolsomis que a gente tá bebendo. Hoje é o Botecão da Autenticidade, gente. Olha só que beleza, até mudou o fundo aqui, porque nós vamos conversar, não vamos discutir, não vamos explicar, ficar aquele igualzinho o pessoal do MBL. Nós vamos bater um papo como se fosse os 2 dedos de prosa do Ratinho. Porque, claro, a gente gosta de copiar o pessoal sim, tá? Eu assumo. Isso daqui é uma paródia do Botecão do Ratinho. Nós vamos aproveitar aqui esse grande momento do nosso cenário político, também mundial, para falar sobre marxismo cultural. Só que
Meu querido John, gostaria que você se apresentasse formalmente. Quem és tu? Eu sou o John Valêncio, né, sou membro do Direito a São Paulo, sou acadêmico de Direito e, como muitos jovens no Brasil, eu também já estive do lado de lá. Já fui um militante de esquerda, já fui comunista, mas, como eu sempre digo, para você ser um conservador... para você ser um esquerdista, para você ser um conservador, você não precisa ser um esquerdista, você só precisa ter cérebro. Então, a partir do momento que eu comecei a ter consciência da capacidade cerebral que eu tinha, eu não consegui mais permanecer comunista. Aliás, você já leu esse livro aqui, ó? Já. O mínimo que você precisa saber para não ser idiota, foca aqui nessa câmera aqui, ó. O mínimo que você precisa saber para não ser idiota. Você já leu, então? Já, esse foi, na verdade... Então você não é mais um idiota? Não sou mais um idiota. Esse foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler quando eu entendi que o socialismo, que a esquerda era uma conversa furada. Aliás, eu indico para todo mundo que quiser esse livro aqui, tá? Do Olavo de Carvalho, organização do Felipe Moura Brasil, meu ídolo, o Felipe Colírios Brasil. Adoro ele com aqueles olhos azuis brilhantes dele. Mas hoje, como o papo é descontraído, eu gostaria de convidar você para pegar um salgadinho, esse serviço de bolsomito que estamos bebendo aqui. E, cara, me responde, na sua opinião, o que é o marxismo cultural? É a mesma definição que eu disse no vídeo que a gente acabou de assistir? É exatamente isso. O marxismo cultural, ele é uma versão desenvolvida do marxismo-leninismo. Antônio Gramsci, como o Ferreira havia citado, ele entendeu que no Ocidente o socialismo ele não se daria por meio da revolução armada, por meio da violência. Então ele falou, nós precisamos penetrar em todas as camadas da sociedade, nós precisamos aparelhar o poder público, nós precisamos aparelhar as empresas, os sindicatos e etc., para que nós consigamos levar para a população esse sentimento socialista. Então ele sabia que se o Lula viesse com um fuzil na mão, ninguém ia dar atenção para ele. É lógico, pô. Mas ele entendeu que se o Lula chegasse na hora do almoço, dentro da empresa, e falasse para o amigo dele, olha, você viu o que o patrão está fazendo? Isso daí não está certo, né? A gente precisa começar a se posicionar contra isso. Eles viram que assim eles conseguiriam... Comendo pelas bordinhas. Comendo pelas bordas. Eles viram que assim eles conseguiriam atingir bem mais o público no Ocidente, e no nosso caso aqui no Brasil, do que através da Revolução Armada. Cara, o Gramsci, eu falei Gramsci no vídeo, né? Até porque ele não é americano e sim italiano, né? Então não é Gramsci. Mas assim, ele desenvolveu toda essa teoria quando ele estava preso, né? Ele foi preso pelo regime do Mussolini, um regime fascista, que não se difere muito do comunista, tá? De forma alguma, inclusive os dois são de esquerda. Ele desenvolveu lá o seu livro Cadernos do Cárcere, né? Exatamente. E até hoje usa-se as palavras dele para se fazer revolução, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Eu acho que já estava predestinado que ia dar toda essa... Não vou falar merda porque não pode, mas toda essa porcaria a partir do momento que um cara da prisão escreve essas teorias. É como se o Lula, preso, desenvolvesse a teoria de como salvar o mundo e fosse aplicada aqui no Brasil posteriormente. Exatamente. Na verdade, Roger Scruton, que é um escritor, ele Qual o nome dele? Roger Scruton. Olha como se fala bonito, parabéns. Ele tem uma frase que ele fala que o socialismo ele não deu errado, o socialismo é errado. Né? Na própria concepção do socialismo, ele não existe como ele dar certo. Porque ele foi desenvolvido por Marx, né? Todo mundo sabe, pode falar vagabundo aqui? Vagabundo? É. Não pode falar vagabundo. Não pode falar vagabundo. Então Marx não era uma coisa semelhante a um vagabundo que nunca trabalhou na vida, viveu sustentado pela burguesia, então era mais do que óbvio que ele desejasse que a burguesia sustentasse todas as pessoas do mundo. E quando se fala em burguesia, inclui-se também a mulher dele, né? Exatamente. A mulher dele era uma burguesa. Trabalhava, sustentava, ele era um... E a partir do momento vagabundo. que ele viu que ele não precisava fazer nada, mas que ele tinha como se sustentar, ele falou, por que eu não posso ensinar isso para o mundo inteiro? Eu vou desenvolver uma teoria econômica sem entender, sem movimentar em nada a economia, para que as pessoas comecem a brigar para fazer os ricos sustentarem elas, sem trabalhar. Né? Ou seja, meteu o louco. Meteu o louco. E o Ferreira estava falando do fascismo, que é igual. Eu sempre falo que o fascismo, o nazismo e o comunismo, eles têm mães diferentes, né? Que é Marx, Hitler e Mussolini. Mas o pai é o mesmo, que é o diabo. Então, eles são irmãos, são todos de esquerda e são todas vertentes genocidas e nocivas à sociedade.
E, no caso de Gramsci, ele, de dentro da cadeia, isso prova que desde sempre os presos têm muito tempo livre, né? Coisa que não pode acontecer mais. Ele... pra você que vive gritando Lula livre, ele tá livre, com muito tempo livre. Ele tá com muito tempo livre já. Inclusive dizem que ele tá lendo uns livros aí, mas... eu acho que ele não tá lendo. Eu acho que não. E Gramsci desenvolveu essas ideias. Ele falou, olha, a gente vai começar a penetrar dentro da sociedade. E foi o que começou a se fazer. Penetrou mais que o Frota? Conseguiu, porque ele tá ferrando as pessoas há muito mais tempo. E a partir dos anos 50, principalmente no Brasil, a gente começou a testemunhar isso. A gente começou a ver os comunistas infiltrados no poder público, né? A partir dos anos 20, nós já tínhamos os comunistas infiltrados nas Forças Armadas, porém eles ainda queriam uma revolução do modo mais leninista, mais violento e etc. A partir dos anos 50, não. Nós vimos eles trabalhando numa questão de articulação, começando a dominar as faculdades, começando a dominar os órgãos públicos e etc. E que resultou, né? Nos anos 60, nós tínhamos uma ala mais revolucionária, o pessoal que queria pegar em armas, a Dilma, o José Dirceu, o José Serra e etc. Mas nós tínhamos também... Inclusive, o Lula foi preso por atentado terrorista, né? Exatamente. A própria Dilma, né? Ela passou a lua de mel dela com o primeiro marido dela assaltando caminhões na Baixada Fluminense. O marido dela pegou um avião e fugiu pra federal Cuba. E fugiu para Cuba. Sequestrou um avião e tá lá até hoje. Então, nós vimos, em contrapartida, nós víamos a teologia da libertação, né, que é o comunismo dentro da igreja, que eu acho que é a pior heresia que pode existir. Né? Um cristão comunista, ele é igual a um judeu nazista. É claro, até porque uma das premissas hoje da revolução é a corrupção, né? E desde sempre... Virou uma das regras do revolucionário roubar do povo. E já tá lá. Poxa, não roubarás. Exatamente. O cara rouba. E mais do que isso, você tem, dentro da ideologia comunista, Marx é um ferrenho crítico da religião. Né? No manifesto ele dizia que Deus é o ópio da humanidade, ou seja, Deus é a droga da humanidade. Lenin dizia que para se implantar um Estado socialista era mais do que necessário o ateísmo coletivo. Então não faz sentido um cristão propagar o comunismo. A gente tem Leonardo Boff, Frei Beto, que eles não podem nem ser chamados de cristãos. Né? Mas esses caras... Inclusive, desculpa interromper, mas aquela missa que fizeram antes do Lula... Aquela showmissa, né? O cara tomando cachaça durante a missa. Entendeu? O cara bêbado lá e aquele bispo celebrando a missa em homenagem a Marisa. Você entendeu? Então, isso é um dos efeitos do marxismo cultural. É nós vermos hoje nas novelas, toda novela tem a mesma história. O bandido ganha a novela inteira. No último capítulo, o mocinho se dá bem. E mesmo assim, o bandido não se ferra ainda. O bandido acontece alguma coisa com ele, mas ele tá lá. Ele vai continuar com a vida dele. Eles romantizam. Eles romantizaram o crime, eles romantizaram a violência. Nessa novela atual, não sei se já acabou, mas estão romantizando a prostituição, cara. Você entendeu? Então, você tem novela das 9. Artistas brasileiros, que não vamos citar nomes, mas que eles acham bonito falar que com 14 anos eles estavam tirando a virgindade de menina de 13. Não pode falar que é o Caetano Veloso, porque vai que ele processa Exatamente, a gente. Eu não quero... E esse mesmo cara, hoje em dia, quer pagar de arauto da moralidade, né? Ontem mesmo eu estava vendo uma publicação dele elogiando o Cangaciro aí, falando que ele é a melhor alternativa para o Brasil e etc e tal. E o Ciro é a pura representação do marxismo cultural, porque ele defende a interferência do Estado em tudo. Então eu vi ele falando... Não, calma aí. Quando perguntaram para o Ciro uma vez se ele defende a estatização, ele falou assim... Não, acredito em controle social. E o fim da ilusão moralista católica. Da ilusão moralista católica. Você entendeu? É uma coisa, né? Eu vi ele falando para uma repórter, falou, não, se eu for presidente, o único jeito do Lula ser solto é se nós assumirmos o poder. E a gente colocar o juiz de volta no lugar dele, o poder público. Onde já se viu um juiz condenar um bandido? Você entendeu? Era o que ele estava querendo. Onde já se viu o Ministério Público acusar alguém de roubo? Você entendeu? Ele falou, a gente precisa resgatar a autoridade do poder político. Ou seja, ele falou que a gente precisa colocar de novo os coronéis no poder. A gente precisa de novo entender que é o político que manda no Brasil, não é o político que manda no Brasil. Você entendeu? Mas o marxismo cultural, ele foi tão bem implantado que ele criou no povo essa ideia de que, não, eu tenho que obedecer o político. Isso que eu ia perguntar, você acha que o marxismo cultural funcionou aqui no Brasil? Funcionou terrivelmente, cara. Ele funcionou tão bem... Mas calma aí, a gente tá vendo que tá caindo. Tá caindo.
Só que ainda vai ser um trabalho de algumas gerações. Mas isso significa ainda que ele funcionou, porque a gente só, ao meu ver, a gente só pode falar que ele funcionou a partir do momento que ele continua em exercício. Porque se ele tá decaindo agora, quer dizer que não funcionou tão bem assim. Então a gente pode colocar, ele não funcionou, ele esteve em funcionamento. Boa. Porque durante muito tempo, né, nós tivemos no Brasil, por exemplo, nós tínhamos professores comunistas nas faculdades que formavam alunos comunistas que viravam professores comunistas para irem para as escolas municipais, estaduais, para formarem mais alunos comunistas para irem para as faculdades comunistas. O próprio o Pondé, ele diz que é um looping, né? Um ciclo vicioso, porque o jovem com um monte de bobagem na cabeça, com a cabeça vazia, vai para a universidade de humanas, ele aprende aquele monte de marxismo, né? E por que o jovem de humanas? Porque ele não vai pegar um avião e derrubar esse avião, ele não vai construir uma bomba atômica. É um jovem que vai apenas difundir... Vai vender arte na praia. Vai vender arte na praia e difundir as ideias que ele aprendeu na faculdade dele. Porque ele vai sair da faculdade, ele vai beber, ele vai transar, vai ser funcionário público, provavelmente provocando algum tipo de rombo no orçamento do governo, então dependendo da União para alguma coisa, então, sei lá, carguinho em ministério, ou cargo comissionado. Ou se ele não fizer isso, ele vai simplesmente virar professor para repetir a mesma história. Exatamente. E aí, como eu digo que funcionou, quando eu digo que ele esteve em funcionamento tão bem, ele foi tão bom ao ponto de confundir os próprios comunistas. Porque você vê hoje, o Brasil está nos últimos lugares ocupando os rankings de educação. Mas você vê o comunista criticando a educação do Brasil. Você entendeu? Você vê que Paulo Freire foi colocado como patrono da educação brasileira. O Fernando Haddad, quando era ministro da Educação, acabou com a reprovação, né, criou a aprovação automática. E eles reclamam de que a educação brasileira está largada. Entendeu? Então ele funcionou tão bem que ele emburreceu até quem estava tentando emburrecer a população. Mas aí acho que não foi um emburrecimento deles. Eles sabem muito, eles são muito espertos. Eles sabem muito bem o que está acontecendo. Mas se eles falarem, se eles disserem que a educação está maravilhosa, o povo não vai cair porque o povo sabe que está uma bosta. Exatamente. Então é só uma narrativa hipócrita. E aí que entra o Mas povo... eles sabem que realmente não... O povo precisa entender nesse momento. Tipo, mas a educação está uma bosta e eles estão criticando. Mas quem é que comandou a educação todo esse tempo? Foram eles. Então não faz sentido eles criticarem a educação. Eu estava vendo esses dias o Geraldo Alckmin. Fechou acordo com o Centrão agora, né? Ih, derrubei um monte de salgadinho. Vai falando aí. O Geraldo Alckmin fechou acordo com o Centrão para disputar a eleição. E aí, ele agregou ali democratas, PMDB, PP e tal. E aí eu vi a Jandira Fegali, do PCdoB, fez um vídeo... O Laerte. Criticando essa decisão do Alckmin. Falando, não, né? Olha, população brasileira, vocês vão ver o que eles estão fazendo e tal. Porque esse centrão, na verdade, é um centrão reacionário, é um centrão conservador, é um centrão de direita. Onde? E eu falei, mas um centrão de direita? Com o PMDB? Com o Geraldo Alckmin, do Esquerda pra Valer, sabe? Com o Aécio Neves, que posta foto de TBT de que ele estava no Congresso da Juventude Socialista, na União Soviética. Vou até interromper você, desculpa, mas eu vou fazer ainda, essa semana, um vídeo explicando que o PSDB não é partido de direita. Não então mesmo. vocês podem se inscrever lá no canal do Jacaretanga no YouTube, porque esse vídeo logo, logo será lançado, ok? E o Olavo, só fazendo um adendo também ao que você estava dizendo, o Olavo de Carvalho, autor desse livro aqui, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, ele já dizia no Facebook dele, não sei se foi no Facebook ou se foi no Twitter, ou é comunista ou não é comunista. No centro é só orifício anal. Exatamente. É claro que ele falou orifício anal, mas vocês entenderam. Não tem... Eu falei isso para uma pessoa há um tempo atrás. Falei, se você me disser que você não é de esquerda e nem de direita, eu vou te mandar tomar no centro. Porque não existe essa hipótese, né? A gente tem, no meio cristão, nós temos uma historinha de um homem que estava em cima do muro. De um lado Jesus, do outro lado o diabo. E Jesus chamando ele, vem pro meu lado, provavelmente Jesus estava do lado direito, né? E dizendo, vem pro meu lado, e o diabo tocando o CD da Xuxa. Ao contrário. E olhando pro cara em silêncio. E o cara olhando aquilo todo aquele tempo e Jesus chamando, vem pro meu lado, e o diabo quieto.
E ele falou pro diabo, mas por que você não está me chamando? Ele falou, porque o muro também é meu. Você entendeu? Então, só o fato dele estar no muro, ele já estava com o diabo. Ele não precisava pular para o lado de Jesus. E é a mesma coisa dizer sempre, quem não se posiciona está sendo conivente com o errado. Exatamente. Estude, se posicione e não fique em cima do muro, que é a pior porcaria que você pode fazer. Ainda, já voltando lá pro professor Olavo, no livro A Revolução Cultural e a Nova Era. Que ele Tem fala, vários livros bons. nesse livro, principalmente nesse livro, A Revolução Cultural e a Nova Era, ele fala bastante desse marxismo cultural. E ele fala, olha, o marxismo cultural está para o marxismo-leninismo como o estupro está para a sedução. Ou seja, não necessariamente por você ter um, você vai conseguir ter o outro. Você entendeu? O fato de nós termos no Brasil o marxismo cultural não significa que nós vamos conseguir, que eles vão conseguir ter uma revolução socialista aqui no Brasil. Se fosse alguns anos atrás, pode ser até que eles conseguiriam. Né? Se nós não tivéssemos barrado esse processo, se nós não tivéssemos tirado a Dilma, se nós não fizéssemos pressões no Temer, que inclusive foi eleito por eles, é sempre bom lembrar, né? Quem votou na Dilma votou no Temer. Sim. Se nós não tivéssemos começado esse processo, se nós não tivéssemos o Bolsonaro, se nós não tivéssemos o professor Olavo, se nós não tivéssemos tantos outros, o Brasil Paralelo, que tem feito um trabalho excelente. O Direito a São Paulo. O Direito a São Paulo, né? Nós fomos, no estado de São Paulo, o primeiro movimento a querer mudar o cenário sem tentar se vincular a partido nenhum. Sem patrocínio de ninguém. Diferente dos menininhos cheirosos do MBL, né? Nós nunca precisamos receber patrocínio do PSDB nem do PMDB para fazer revolução, para derrubar eles. Só um momentinho. Você não tá comendo salgadinho, cara? Eu vou arregaçar. Pode. Então, nós vivemos muito tempo quietos. Né? A gente estava vendo a faca entrar, estava doendo um pouquinho, mas a gente fala, não, deixa aí, uma hora a dor vai passar. Até a hora que a faca ia estar toda dentro e a gente não ia mais ter o que fazer. A gente usa a expressão faca para não usar outra coisa que estava entrando no brasileiro. Só que agora, o brasileiro ele não vai mais cair nessa conversa. Não existe mais espaço no Brasil para as pessoas acreditarem que o PSDB é de direita, que o PSDB é oposição ao PT. A gente não vai mais escolher lá... Eu vi uma matéria no Globo uma vez, o Fernando Henrique falando, eu digo que eu sou de esquerda e ninguém acredita. Como ninguém acredita? O Aécio também tem uma entrevista dizendo, não adianta me empurrar para a direita, que para lá eu não vou. Exatamente. Falou bem assim. O Aécio, a carreira dele acho que é do que ele mais se orgulha, né? É uma carreira cheia de aspirações, Cheia de né? aspirações. Mas que infelizmente virou pó. Virou pó e Olha tem que que- tomar um pouquinho de cuidado aí, porque tem alguns outros comunistas, o Maradona também é muito amigo dele, Sim, não pode sim. fazer muita enlação. Pode intervir na carreira dele. Nossa, que show de trocadilhos, né? Parabéns. E eles... Só um segundinho. Pessoal, vocês podem interagindo com a gente, tá? Nós estamos de olho aqui no que vocês estão comentando. Continuem compartilhando o nosso programa, tá? Vocês são muito bem-vindos aqui no programa Autenticidade. Sempre que o programa acaba, a gente lê tudo que vocês comentam. Então vão compartilhando. Olha só esses dois tontos falando sobre marxismo cultural. O que eles acham que eles sabem? Que- Vai é. estudar, que é o melhor argumento, né? Vai estudar. Fala, me exatamente. indica o livro. O cara não sabe porque ele também não leu. Pra começar, a maioria dessas pessoas fala, vai estudar, nunca leu esse livro aqui, ó. Então ainda são idiotas. Então são idiotas. Se você aí. mandar estudar, você provavelmente é um idiota. Muito bem, muito bem. E hoje a gente tem visto, a gente vê o Sarney defendendo o Lula, a gente vê o Collor falando que o Brasil tinha que ter, não, a gente tem que criar um grupo de relação diplomática com a Coreia do Norte. Então, eram caras que até pouco tempo atrás a gente falava, não, mas isso daí, ou é para não colocar o PT, eu vou colocar o Collor, que foi o que aconteceu em 89, né? Sim. Não, vamos lá que o Sarney vai ser uma oposição, ele vai depois da ditadura militar, o Sarney vai consertar o Brasil e colocou a inflação lá em cima, né? Teve um dos governos mais desastrosos dessa época, acho que só perde para Dilma nesse sentido. Então, o brasileiro, ele acordou. A gente não cai mais nessa conversa de boteco, né? Dos comunistas, de que o comunismo é bom, de que o comunismo dá certo, porque eu acho que não existe e nunca vai existir nenhuma experiência de que o comunismo vai dar certo e o marxismo cultural ele não tem mais encontrado espaço. Mas como você disse, né, citando uma pessoa que, desculpa, não vou lembrar, mas como o comunismo ele não dá errado, ele é errado, eu acho que ele dá certo a partir do momento em que acontece um genocídio na Venezuela, como está acontecendo. Quando você não sabe
quais são as pretensões do gordinho da Coreia do Norte, se ele realmente vai explodir o mundo, se não vai, porque lá é um país completamente fechado. Né? Porra, na Coreia do Norte o pessoal tem que cortar o cabelo igual ele. Exatamente. Fica todo mundo com aquele cabelo ridículo. Eu vi um documentário... E se você é careca, te multam, hein? Mentira, isso daí eu tô inventando. Isso é fake news. You are fake news. Daqui a pouco vão fazer igual fizeram com o MBL hoje, hein? Vão derrubar você. Vão me derrubar. Não, mas eu posso espalhar fake news porque qualquer coisa eu falo que foi piada. Ah, não, foi ironia. A gente tem o politicamente correto do O nosso lado. politicamente correto é do nosso lado. Eu posso falar o que eu quiser porque eu sou negro, então ninguém pode falar nada. Negro é inimputável no Brasil. Rapaz, então cadê o rapaz? Aê, tá vendo? A gente é cópia do ratinho. O negro é inimputável no Brasil, então eu posso falar o que eu quiser aqui. Eu sou minoria. Muito bem. Olha só, quero puxar um novo assunto aqui, continuando no tema marxismo cultural. Também. Pode comer que agora eu vou falar um pouquinho. Eu tô vendo muitas pessoas de direita, né, ou apoiadores do Bolsonaro, se rendendo ao marxismo cultural também. Foi a crítica que eu fiz ao Nego do Borel no último clipe dele. Me solta, pá! E vai lá e beija o cara no clipe, completamente desnecessário. Um beijo xoxo, né? Pois podia ter beijado com mais vontade o cara ali, né? Já que é pra beijar, a crítica pessoal, né? Já que é pra beijar, tá na chuva, se molha, né, rapaz? Mas foi a crítica que eu fiz e, pô, o Nego do Borel, um rapaz que apoiava o Jair Bolsonaro, pediu até foto com ele quando encontrou num aeroporto ou num evento, não me recordo bem. Mas eu tô vendo várias pessoas se rendendo à futilidade, aderindo às bandeiras da libertinagem sexual, né? A própria Anitta, ela é uma pessoa que tenta sempre agradar todo mundo e hoje a rejeição dela está explodindo, né? Porque ela fala, não, eu sou feminista, né? Ah, tá até tocando a música do Nego do Borel. Ó. Essa música cheia de qualidade, né? Uma letra ultra poética. Então, assim, a gente vê a Anitta, por exemplo, falando que é feminista, só que nunca assumindo publicamente ser ou não. Né? Uma coisinha ou outra ali que ela fala, ela já é englobada nesse montinho das feminazes, né? Eu não considero ela uma pessoa de esquerda, eu acho que ela tá fazendo clipes como Vai Malandra, por exemplo. Simplesmente para agregar visualizações e arrecadar dinheiro, né? Mas eu vejo que esses artistas, eles não têm culpa disso, tá? Eu posso estar errado, mas eu vejo que essas pessoas não têm culpa de se submeter a esse tipo de conteúdo ou de produção cultural, porque hoje, com a mídia que a gente tem, se você faz o contrário disso, você é massacrado. Lembra o que aconteceu com o Gustavo Lima? Exatamente. Ah, não, eu apoio o Bolsonaro, tcherere tchê. Semana seguinte tava no Fantástico já. Aparecendo como o opressor. Ai, o Gustavo Lima, ele falou que é a favor de armas na semana do atentado na escola dos... Olha a canalice dos caras, Foi ele que forneceu a arma pro cara fazer o atentado, né? Mas é realmente isso, né? Todos eles, esse é o efeito Goebbels da Rede Globo, né? Todo mundo que vai... O que é o efeito Goebbels? Todo mundo que entra na Globo sente um ar um pouco mais fresco e começa a sair de lá um pouco mais alegre, mais solto, mais saltitante, né? Inclusive, já aconteceu várias vezes de emissoras de televisão como a Globo contratarem artistas que vivem se posicionando para calar a pessoa depois. Exatamente. O Nego do Borel é um deles. Quando ele começou a atuar na Globo, aí ele começou já com esse discurso mais politicamente correto. Exatamente. Não, nós temos que respeitar, né? Nós temos que aceitar tudo, todas as opiniões são válidas, todas as ideias. Eles não respeitam todas as ideias, mas todas as ideias têm que ser respeitadas. Inclusive, o politicamente correto é derivado do gramscismo. Exatamente. Afinal de contas, depois que o Gramsci, o grande Cícero nada, idiota, Cícero gritando aqui no estúdio que é o grande Cícero, é o gramscismo. Depois que ele expôs as suas ideias, né, chegou um outro cara e fez o tal do desconstrutivismo, né, que consiste basicamente em você pegar um texto, ou então um vídeo, ou qualquer coisa, desconstruir aquilo, interpretar da sua forma, para que aquilo... Por que você está olhando pro meu cabelo? Ele tá feio? Não, não tô olhando pra você.
para que aquilo faça sentido para a sua ideologia. Então, uma desconstrução da Bíblia, como seria? Seria um livro que prega a supremacia de uma raça, ou então do homem perante a mulher. Um livro machista. Um livro machista, oh meu Deus do céu. Eu vi até o próprio Frei E aí só concluindo, isso acaba gerando o politicamente correto, porque basicamente é a relativização da moral para você acabar se sobressaindo, né? A sua ideologia acabar sendo dita como a verdadeira, a correta. Não é mais o que se fala, é quem fala, né? Porque se você estiver do lado certo, você pode falar o que você quiser. Então, o Ciro Gomes pode chamar o outro lá, embora eu também não goste dele, de Capitão do Mato, que não é racismo. Embora o Ciro Gomes seja um branco, hétero, cis, opressor, rico, ele pode chamar um negro de Capitão do Mato. Você entendeu? O Bruno Gagliasso, mesmo que criticou o Cocielo quando ele fez uma piada, quando acharam os tweets dele lá atrás falando das mesmas coisas, ele falou, não, mas as pessoas mudam, eu posso mudar. Mas todo mundo caçando tweet antigo do Cocielo. Sim. Você entendeu? Então, no Brasil, hoje em dia, principalmente no meio artístico, alguns eu diria que não é nem por maldade, é mais por desinformação mesmo, né? Inclusive, tem um livro chamado Não, Senhor Comuna, do Evandro Sinotti. É bom, né? Esse livro, inclusive, é muito bom se você é uma pessoa iniciante. Se você está querendo começar agora os seus estudos, começar a ler livros, esse livro é excelente. Inclusive, um grande abraço ao Evandro Sinotti, que ele me presenteou com o Não Senhor Comuna 2. O rei dos debates. O rei dos debates, ele está oferecendo 5 mil reais para o Ciro Gomes debater com ele. E uma impressora, 5 mil e uma impressora. 5 mil e uma impressora. Cara, eu gosto muito dele, é uma figura. Cara. Ele é engraçado. Não concordo com algumas opiniões pessoais dele, mas o livro Não Senhor Comuna foi uma obra-prima que ele fez e, inclusive, me ajudou muito quando eu estava começando o Jacareditanga, e eu recomendo para qualquer pessoa. E um dos capítulos desse livro, ele fala sobre os artistas, a maioria dos artistas serem de esquerda, né? Ele fala que a maioria deles pela falta de instrução, né? Pela falta de conhecimento, e por essa ideia de querer um mundo mais bonitinho, porque a esquerda, ela vende essa ideia, né, de, tipo aquele folhetinho dos Testemunhas de Jeová, sabe? Todo mundo sentado, fazendo carinho no leão, vai ser uma sociedade maravilhosa, quando a esquerda implanta, com respeito aos Testemunhas de Jeová. Não, já estou politicamente correto, já, não estou ofendendo ninguém. Então, é só uma referência. É uma referência. É a ideia que a esquerda passa, e a ideia que os artistas abraçam muitas vezes. Alguns estão na pilantragem, eles sabem. O Caetano Veloso, o Chico Buarque, Gilberto Gil, esses caras sabem das malignidades da esquerda. O Wagner Moura. O Wagner Moura. Mas eles não deixam... Inclusive, desculpa interromper mais uma vez. Inclusive, o Wagner Moura, ele vai captar dinheiro federal, dinheiro dos impostos, através de leis de incentivo para fazer um filme sobre Marighella. Você entendeu? O terrorista Marighella. O Caetano Veloso, ele tá viajando à Europa, ele e os filhos dele, para fazer show, com captação da Lei Rouanet, para difundir a música popular brasileira. Mas essa música não é popular no Brasil. Eu não pego o trem aqui e pergunto pro cara, ô, fulano, onde você tá indo? Tô indo no show do Caetano Veloso. Ninguém que eu conheço faz isso. Você tá entendendo? O Caetano Veloso, ele não é ouvido pela população pobre. Mas ele canta ainda ou só fala bosta? Não, ele nunca cantou, na verdade, né? É com aquele negócio dele, Gosto tanto assim. de você. Não quero nem saber o que ele tem com esse leãozinho, não. Porque pra pular da menina de 13 pra um animal é facinho. Então, cara, você vê a maldade já implantada nessas pessoas. E a gente não pode mais tolerar isso. Não adianta falar, o Caetano Veloso fala merda, mas ele é um bom músico. Primeiro que ele nem é bom músico. E a gente não tem mais que dar espaço pra esses caras. Você falou que... Ele se tornou um bom músico depois que a esquerda entrou no poder. Exatamente. Você falou da direita, que às vezes cede ao marxismo cultural, né? Você quer me deixar puto? Você vir com aquele discurso... Pluto, né? Você falou Pluto do Mickey, né? Ah, tá. Vamos unir a direita. Mas, caramba, a direita não tá dividida, cara. Não tem esse negócio, vamos esquecer isso e aquilo e vamos unir a direita. Mas a direita nunca esteve desunida. A direita continua... Eu acho que foi até você que fez essa piada uma vez. A direita já tá unida. É que o MBL não foi convidado. Porque ele não é a direita. Você entendeu? Então não tem isso de esquecer as diferenças, porque só tem diferenças. Não tem nenhum ponto em comum ali para que você coloque, né? E nem entrando nos méritos mais recentes, das polêmicas que a direita tem visto aí nos últimos dias. Falando de um modo geral, a gente tem visto
essa ideia de que o direitista tem que ser aquele cara pacífico, aquele cara que respeita as ideias, aquele cara que aceita tudo, aquele cara que fala, não, eu posso não concordar, mas vou preservar o seu direito de falar. Eu não vou preservar. Se a sua ideia é nociva à sociedade, eu não tenho que deixar você falar, eu tenho que te calar. Eu não estou falando que eu vou te calar no paredão, como eles fariam, mas eu estou falando que eu não vou dar espaço para você. Não faria sentido aqui hoje, por exemplo, você colocar um cara comunista para defender as ideias dele. Você entende? Porque Claro a gente que ia falando... fazer sentido, porque eu ia destruir o não, cara. Só se fosse nesse sentido. Não, brincadeira. Gente. Mas tipo... Eu sou politicamente correto, tá? Eu dou espaço pra todo mundo. Inclusive... Senão a Globo não me contrata depois. Hashtag contrata eu, Fátima Bernardo. Hashtag Fátima me contrata. Eu quero ir pro sofá também. Você entendeu? Então, nós não podemos mais viver esse tempo de passionalismo. O brasileiro não pode mais ser glúteos flácidos, né? Nós precisamos começar a desenvolver esse senso crítico. Glúteos flácidos? De onde você tirou isso? Porque bunda mole não ia ficar. A gente precisa começar a entender que o brasileiro precisa começar a acordar, né? Ele precisa começar a questionar o professor, questionar aquele seu tio comunista que vive numa vida toda falida, mas ele defende o Lula. O Lula tirou ele da pobreza. Você conhece ele a vida toda, ele ainda é pobre, mas o Lula tirou ele da pobreza. Então você precisa questionar. Óbvio que você não vai sair, você não vai falar pro seu chefe, seu comunista infeliz, você não pode ser que ele vai te mandar embora. E você precisa do seu emprego ainda, porque você é capitalista. Mas você não vai mais aceitar, não vai mais abaixar a cabeça para todas as ideias que te forem apresentadas. Você tem que apresentar um senso crítico, inclusive por pessoas que se dizem de direita. Vila. Então, cara, você tem que... O Vila que disse que... Você tinha até comentado sobre o Centrão, vou até voltar no assunto, mas o Vila disse que o Alckmin fez o acordo com o direitão. Porra, cara, direita, fez acordo com o esquerdão, velho. Exatamente. O Vila, o Arruinaldo Azevedo, né? Esses caras, a sua grande amiga Joyce Hasselman. A Pig Hasselman. Entendeu? Essas pessoas, a gente não pode mais tolerar que elas falem em nome da direita, porque elas não representam a direita. Inclusive, ela disse que ela vai me processar, sabia? Ela vai te processar. Essa é o Aspone, né? Porque ela é tão de direita que ela não defende a liberdade de expressão, então eu não posso falar dela, porque ela me processa. Você entendeu? Então... Impressionante, né? O MBL também, ele entrou com um recurso na justiça para derrubar a página do Jacareditanga, porque a gente mostrou um link do Jus Brasil com alguns processos do Alexandre Santos, que é o Salsicha do MBL, né? Então, assim, essa galera que a gente costuma sempre dizer, não é de direita, não é de direita, esse pessoal é uma fraude, pessoal, tá? Então, assim, nós, do Jacareditanga, fomos um dos primeiros a dar nome aos bois e falar, esse daqui não é de direita, pessoal, nos referindo ao MBL, por exemplo. Mas, enfim, não vou ficar dando bola para esse pessoal, E o que vocês fizeram foi justamente bater de frente com o marxismo cultural. Sim, exatamente. De criar essa ideia de que não, é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Você entendeu? O MBL não é o Jacareditanga, não é o Direita São Paulo, não é nenhum movimento conservador, assim como o PSDB não é um partido conservador. O Fernando Henrique Cardoso não é de direita. O PSDB só foi criado para ajudar o PT a chegar onde está, para dar a sensação ao público de que estavam alternando no poder esquerda e direita. Mas estavam alternando esquerda e esquerda, esquerda e esquerda. Esquerda e mais esquerda. Esquerda e mais esquerda. Lúcifer e Satanás, eles estavam alternando no poder. Tanto que em 89, né, no segundo turno, o apoio do PSDB foi pro Lula. Né? O Mário Covas fazia questão de ir nos comícios com o Lula e etc e tal. E inclusive, o Bruno Covas, que hoje é o atual prefeito de São Paulo, se declarou de esquerda. Que surpresa. Vice do Dória, do Dolinho. Vice do Dolinho. O social-democrata, né? Que não é político. Acelera, hein? Só é mentiroso, mas não é político. Então, cara, a gente tem visto isso. E aí, voltando mais uma vez naquele assunto do Centrão, a Jandira Fegali criticando, né? Que o PMDB é conservador. O PMDB que há um mês atrás estava em reunião com o Partido Comunista Chinês. Você entendeu? O mesmo Partido Comunista Chinês que estava em reunião com o PDT, do Ciro Gomes, que ela chamou para uma aliança com o PCdoB. Então, como que o PMDB e o Partido Comunista Chinês podem fazer uma aliança se o PMDB é conservador? Como que o PDT faz aliança com o PMDB se o PMDB é conservador? Como que o Cangaceiro estava negociando com o Democratas, né? Que eu vi o Lindbergh Farias, que também nada me tira da cabeça que ele também tem uma grande carreira, né? Que vai virar pó esse ano, mas ele tem uma grande carreira também. Ele não me engana, não.
Eu já vi ele no Senado chamando o Rodrigo Maia de extrema-direita. Você entendeu? Tipo, nem existe extrema-direita, para começo de história, né? Tem a extrema zoeira, mas a extrema-direita ainda não existe, não. Inclusive, só vou abrir um parênteses aqui. Você que vive dizendo que o Bolsonaro é um extremista, tá? Coisa que eu, pessoalmente, discordo, tá? Principalmente na parte econômica, acho que ele poderia ainda ser um pouco mais liberal, mas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Você que vive falar, Bolsonaro é um extremista, é extrema pra caramba. Eu gostaria que ele fosse, realmente, porque para a situação atual do Brasil, a gente realmente precisa de uma medida muito extrema, cara. Quem dera, A gente né, não vai sair. A gente não vai sair da situação que a gente está se o próximo presidente for meia boca. O Brasil ele nunca viu essa experiência de um governo. Aliás, o Brasil testemunhou uma vez só, de 1930 a 1945, com Getúlio Vargas. Né? Mas o Brasil nunca presenciou esse governo extremista de perseguição excessiva, por exemplo... Pai dos pobres, né, o Getúlio? E a mãe dos ricos, né? Inclusive, há um tempo atrás, soltaram, né, na mídia que o Geisel teria assinado documentos aprovando a morte de comunistas e etc e tal. E aí eu olho para esse documento e eu falo, caramba, a gente tem a Dilma, o José Dirceu, o Genuíno, o Lula. Quem foi que descumpriu essa ordem, então? Porque se ele autorizou, por que esses caras estão aqui? E aí você vê como que a fake news funciona, tipo, ainda pelos hoje. atentados terroristas que eles cometeram antigamente, eles deveriam ter pegado pena de morte ou perpétua, brother. No mínimo, né? Você Foi entendeu? justo, então, né? Ai, como Ferreira é opressor. Que ditadura cruel e sanguinária é essa? Que esses caras agora estão no poder. Assim, eu gostaria até de abrir um parênteses aqui também, porque eu não quero dizer aqui no programa que eu acho que o regime militar foi a melhor coisa que aconteceu, tá? Eu não sou intervencionista. Eu vejo que o regime militar foi um mal necessário. Naquele momento precisava de uma medida que impedisse os comunistas de implantar a ideologia armada deles aqui no Brasil, da gente virar uma União Soviética, né, pelo tamanho geográfico do Brasil. Sim. Né? Então, assim, se não fossem os militares, realmente, a gente ia estar igualzinho a Venezuela ou pior. Exatamente. Mas não quer dizer que eu acho que foi o melhor regime do mundo e que eu quero ele aqui atuando no Brasil novamente. Para de mexer no celular. Não, é que eu tava procurando um negócio aqui que eu ia te mostrar, mas... nós tínhamos... Vai dar interferência nos microfones por exemplo, voltando... Porque, na verdade, a gente não saiu em nenhum momento do tema do marxismo cultural, mas pra gente ver que ele está tão implantado na sociedade, você falou da União, que o Brasil se tornaria uma União Soviética. A meta inicial do Foro de São Paulo era que nós nos tornássemos, os países da América Latina, uma república unificada, né? Todos os países da América Latina se tornassem uma república unificada. E se você pegar a nossa Constituição de 88, no artigo 5º, parágrafo 10, você vai ver um texto lá que diz que a meta daquela Constituição é fazer com que o Brasil e as suas nações irmãs, né, os países da América Latina, sejam interligados por meio da cultura, dos costumes, do respeito e da economia. Ou seja, o mesmo plano do Foro de São Paulo está constitucionalizado para a gente aqui. E ninguém nunca se tocou desse detalhe. Ou se tocou, está quieto até agora. Porque ninguém fala disso. Parabéns por ter dito. Então, cara, o marxismo cultural, ele precisa ser combatido. Tem... Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele e mais um grupo de pessoas, eles estão elaborando um projeto de uma nova Constituição. Inclusive, gostaria de ver ele como vice de Bolsonaro. Sim, eu apoiaria muito mais do que essa pessoa que está sendo cogitada agora, que o Luiz Felipe fosse o candidato a vice do Bolsonaro. E nós estamos vendo, né, essa desconstrução do que foi desconstruído. A gente está reconstruindo, né, o que foi desconstruído. E esse é o trunfo do brasileiro. Nós acordamos a tempo, nós percebemos que... Eu acho que podia ter acordado antes, viu? Porra, bem antes. Poderia, mas ainda, agora, do jeito que nós acordamos, ainda não acordamos tarde demais. Você vê países... Foi quase, hein, cara? Quase. A gente vai se esperar até esse ano. E se não eleger uma pessoa de direita nessa eleição, ferrou. Já era. Você vê países da Europa acordando agora. Para eles está tarde. Porque os países já estão islamizados, já estão totalmente humanizados, ateizados, nem sei se essa palavra existe, mas eles estão totalmente ateus. Então o Brasil se tocou aos 40 do segundo tempo. Exatamente. Quando estava chegando ali nos acréscimos, o Brasil deu uma despertada e falou, opa, o gigante acordou. O gigante acordou. Não, pelos 20 centavos!
Daquela vez ele acordou de ressaca e dormiu de novo. Dessa vez parece que o gigante está acordando e a gente vai começar Inclusive, a trabalhar. essas manifestações de 2013 sobre os 20 centavos foi o maior tiro no pé da história, não foi? Porque foi protagonizado pela esquerda, tá? Vocês que acham ainda que as manifestações começaram por causa da direita, não foi. Não, É. foi um movimento de Foi- esquerda, um movimento passe livre. É, que queria aumentar os impostos, não é? Alguma coisa assim, E você eu não vê, lembro de- eles na não verdade, queriam, como porque foi? a passagem ia aumentar de 3 para 3,20. Sim, Eles não sim. queriam esse aumento de 20 centavos. Foram para as ruas, aí a passagem ficou R$3. Passados 7 meses, exatos 7 meses, a passagem aumentou para R$3,50. E ninguém mais foi para a rua. Eu acho que o problema era a falta de troco, não era o aumento da passagem que eles tinham. E com esse despertar, o povo brasileiro viu e falou, caramba, eu posso ir para a rua exigir mudança, eu posso ir para a rua exigir que o governo faça aquilo que eu quero. Porque não é o governo que manda em mim, sou eu que mando no governo. A partir desse momento, eles fizeram aquilo que eles não queriam ter feito, né? Eles queriam colocar o governo a serviço deles, mas eles colocaram o povo contra o governo. E aí o povo começou a despertar, né? Ainda que de modo inconsciente. Tanto que agora, você vê que qualquer sinal de qualquer exagero do governo, o povo vai para a rua. Não pensa duas vezes. Quer dizer, mais ou menos, viu? Esse ano nós tivemos aí, em abril, né, na época da condenação do Lula, o povo na rua, tá parecendo um pouquinho de carnaval, falta um pouco de seriedade ainda nessas Sim. manifestações. E, cara, eu acho que... Cara, a população ainda me decepciona nesse aspecto das manifestações, tá? Eu adoraria que a direita também se unisse para se manifestar contra o Temer, como o Direito de São Paulo já fez algumas vezes, né? Então, assim, eu ainda sinto que a gente tá meio... O único mal da direita Ah, cara, eu não sei. é viu? que ela ainda delega à classe política a solução dos problemas, né? O conservador, diferente do comunista, ele não vai para a rua muitas vezes porque ele tem outros afazeres, porque o comunista é mais desocupado, ele tem ali o tempo livre dele para militar pelo partido. O conservador não, ele é um cara que trabalha, ele é um cara que estuda, ele é um cara que cuida da família. Então, muitas vezes, ele não quer abrir mão disso para ir para a rua, só que é ultra necessário, né, que o conservador comece a ocupar as ruas junto com a gente. O Direito a São Paulo está na rua desde 2016. Né? Nós não aceitamos o PSDB, nós não aceitamos o PMDB, nós não aceitamos o DEM, nós não queremos ninguém desse velho cenário, nós não queremos essa velha política, nós não queremos fazer parte dessa velha política. Né? Nós fomos o único movimento em São Paulo a se posicionar contra aquela lei terrorista da imigração que o Aloysio Nunes tentou... Do PSDB. Do PSDB, ex-segurança do Marighella, né? Mas que o PSDB é de direita. Nós fomos os primeiros a fazer uma manifestação no dia que a Judith Butler esteve no Brasil, lá no Judith! Sesc. Nós fomos lá, queimamos um boneco dela. É, eu lembro. Né? Nós Parabéns, protestamos, nós não pedimos a saída de um ou dois ministros do STF, nós queremos a dissolução do STF, que essa corte já não serve mais para absolutamente nada. Inclusive, Hoje mesmo a foi Carmen um Lúcia... bom trabalho, inclusive. Eu me recordo que na época até o Alexandre Frota chegou a ir para Brasília para protocolar o pedido de impeachment dos ministros Exatamente. do STF, né? Você entendeu? Ontem mesmo a Carmen Lúcia aprovou agora que tem que ter cota para presidiário, cota de emprego nas empresas para presidiário. Você entendeu? Esse STF ele está totalmente Para desassociado. ex-presidiário. Ele está totalmente desassociado. Ela quer ver se o Lula arruma um empreguinho aí, já que sabe que na política não tem mais vez para ele. Não, cara, mas ele não deixou de ter aquelas grandes regalias de ex-presidente. Infelizmente. Né? Vamos combinar. Essa é uma das próximas coisas que nós temos que protestar contra. Sim, a Dilma, por exemplo, só no primeiro semestre de 2017 ela gastou, sabe quanto? Com voos Comerciais. etc. Foram 520 mil reais. Que nós mais estamos de pagando. meio milhão. O Fernando Henrique também já era gasto pra caramba pra gente. e Sarney, pô. O Sarney ele já é ex-presidente há uns 500 anos, né, cara? Esse cara, ele tem uns 2.000 anos, é incrível. Nunca o saiu do Sarney. poder, né? Impressionante. Nunca saiu do poder, cara. Ele é personificação do coronelismo. O Sarney, ele é o que tem de pior na política brasileira. Ele poderia se unir com o Ciro Gomes. Cada um Sim, dá, já dá estão a mão, unidos, já estão cada um dá a mãozinha um pro outro e rumo ao inferno, né? Não, mas acho que nem o diabo que é esses caras. Por isso que eles estão na Terra todo esse tempo. Porque não aceita essas coisas lá. E a Dilma deu uma entrevista agora falando que ela não esqueceu que se ela conseguir ser eleita senadora e não vai conseguir, ela vai elaborar projetos para censura da mídia. Porque, segundo ela, a mídia trabalhou contra ela, né, durante o processo de impeachment.
Ela falou, não pensa que eu esqueci não, falando pros repórteres. Se eu chegar lá, eu vou lembrar de cada um de vocês. Não, ela não falou assim, ela falou assim, ó. Olha só, no que se refere ao quê? Golpe íntima, eu um cachorro atrás. Eu vou falar pro seu, o Ferreira, que nós vamos fazer o quê? Nós vamos censurar o quê? A mídia. Por quê? Porque a mídia precisa da censura. Porque a gente precisa da mandioca. Exatamente. Você entendeu? E o brasileiro já cansou, ele não vai mais descascar essa mandioca. O marxismo cultural não encontra mais espaço entre os brasileiros de bem e nós vamos, né, o povo de São Paulo, principalmente, pode contar com o Direita São Paulo, pode contar com o Jacareditanga, com o Alexandre Frota. Nós estaremos incansavelmente nessa luta para destruição completa, né? Eu ia falar total e completa, mas seria redundância. Para destruição completa do marxismo cultural em todos os setores da sociedade. Lembrando que eu disse no final do vídeo que passou no começo do programa, Bolsonaro não vai conseguir resolver os problemas do país, tá? Imaginem que o Brasil é um carro que está numa rampa, ok? Acho que não vai dar para ver nada. Isso aqui é uma rampa, tá? O livro do Olavo é uma rampa. O Brasil é um carrinho que está indo muito rápido pro fundo do abismo. Só que ainda não chegou, tá? Tá aqui na pontinha. Só que o que acontece? Existem eleições para saber quem vai ser o próximo condutor desse carro. O Bolsonaro está sendo cotado para ser o próximo condutor, tá? Ele, no máximo, gente, vai conseguir frear o carro. No máximo. Só o próximo condutor ou o próximo do próximo vai conseguir fazer o carro manobrar e subir a rampa de novo. Caso contrário, cara, não vai rolar. E se a gente não conseguir eleger uma pessoa de direita como o Bolsonaro, o perfil do Bolsonaro nessas eleições, já era. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com um outro carro chamado Venezuela. A gente pode encerrar com uma frase do Reagan, né? Se não nós, quem? E se não agora, quando? Essa é a hora e nós somos as pessoas que fomos escolhidas, por que não por Deus, para conduzirmos o Brasil nesse novo caminho aí, rumo à valorização e à reconstrução da sociedade brasileira. E como diz o Faustão, a hora é agora! Ô louco! Porra, eita! Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês pela nossa live de Facebook. Compartilhem os nossos programas, por favor. E pelo amor, eu estou implorando, pelo amor de Deus, compartilhe para que a gente cresça de visualizações e o Bolsomito pague mais a gente, tá bom? Que eles veem que a gente está crescendo. Olha, vou quem sabe, não é? Gostaria de deixar claro também que o Olavo não pagou a gente para divulgar o livro dele, tá? Isso aqui foi de livre e espontânea vontade. Parabéns, Olavo de Carvalho, e também Felipe Colírios Brasil. O programa Autenticidade vai encerrando por aqui. Eu vou deixar que o nosso querido John dê as suas considerações finais e aí depois é o tchau. Queria agradecer ao Ferreira pelo convite e a todos vocês que nos assistiram. Pedir que vocês curtam as nossas páginas nas redes sociais, né? O Direita São Paulo, nós estamos em todas as redes sociais. E vamos à luta, é isso. Parece marxista falando, vamos à luta. Vamos à luta. Faz assim agora, então. Filhos da pátria. Agora sim, é hora do tchau, pessoal. Tchau, até sexta-feira com o programa Sabatinando outro pré-candidato ao Legislativo Brasileiro, ok? Caio Taqueira estará aqui no programa, pré-candidato a deputado federal pelo PSL. Tchau, tchau e é nóis! Já, quem sabe a gente tem um volta com esse quadro aqui no Autenticidade, não, o Botecão da Autenticidade. Adorei isso. E produção, obrigado também pelo salgadinho. Você me chamou para esse pagode e me avisou. Aqui não tem pobre, até me pediu pra avisar de mansinho, porque sou da